Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Seguimos com o estudo da porção semanal da Torá Parashá Ekev. E como já fiz em muitos outros shiurim, eu gostaria de começar esse lançando diretamente a você uma pergunta. Essa pergunta vai nos ajudar a refletir sobre a sabedoria da Torá que eu quero compartilhar com vocês. E qual é a pergunta? Qual é a forma de nós enfrentarmos as dificuldades que a vida nos apresenta? Mas, sobretudo, sem perder a nossa fé, independentemente do quão doloroso possam ser essas dificuldades, independentemente do quão difíceis possam ser essas vicissitudes, e ainda assim manter a convicção genuína de que, independentemente do que recaia sobre as nossas vidas, de que o Criador nunca se afasta de nós, de que Ele está sempre próximo de nós. E você vai me perguntar, Atila, você poderia dar um exemplo exatamente do que você quer saber? Se imagine agora numa fila em frente a um abatedouro, a um açougue, né, a um frigorífico para receber uma doação de ossos e com esses ossos fazer uma sopa e essa sopa ser a primeira refeição que você vai fazer no dia. O que eu estou perguntando é você como não se desesperar diante da dor da fome, mas poderia ser diante da dor da perda de um ente querido, algo que nós brasileiros também temos vivenciado de uma forma muito contundente nos últimos 18 meses, mas poderia ser diante da dor de uma doença, né, muito difícil para nós. E, sobretudo, apesar dos pesares, não acreditar que está tudo perdido, porque a maioria das pessoas cometem erros graves, porque diante dessas dificuldades, da dor que envolve essas dificuldades, elas acreditam que está tudo perdido, elas acreditam que Deus não está próximo delas, elas não encontram sentido, significado para aquilo que elas estão vivendo. Saibam, meus amigos, que a resposta a essa pergunta está contida na Torá, está contida nessa Parashá. Há uma frase muito poderosa na Torá, justamente na Parashá Ekev. Me permita uma tradução livre de Devarim 8 no seu passuque número 5. Está dito lá, e saberá com seu coração que da mesma forma que um pai ensina seu filho, teu Criador disciplina a ti. A Torá utiliza a expressão castiga, mas eu gosto, né, de utilizar aqui a tradução ensina, disciplina, porque Hashem não se agrada de castigar os homens. Hashem sempre busca educar os seus filhos porque Ele é pai. E o que isso significa? O que significa o conteúdo desse passuque da Torá? Significa que toda a nossa existência é um lugar no qual o Criador está exercitando a sua bondade infinita. E de que forma Ele exerce essa bondade infinita? Nos educando. E por que Ele nos educa? Porque Ele é nosso Pai, porque Ele nos criou. O que eu acabei de oferecer a vocês, simplesmente mencionando esse passuque da Torá, é algo muito valioso. O que eu ofereci a vocês foi um significado para tudo que vocês já passaram na vida de vocês. Quando as coisas têm um significado, nós adquirimos uma energia emocional que nos dá potência para lidar com todas as dificuldades da vida, para lidar com todas as vicissitudes. Vejam, se você tiver que cuidar de um pai doente ao longo de muitos anos, porque ele não tem mais como, né, fazê-lo sem a sua ajuda, você vai entender que isso tem um significado. Se você tiver que fazer isso por um cônjuge, a mesma coisa. Quando nós somos obrigados a lidar com situações difíceis, mas não encontramos significado, nós perdemos a nossa capacidade de agir, nós achamos que está tudo perdido. E, na verdade, a Hashem está nos educando. A maioria das pessoas do mundo acredita que as coisas que acontecem com elas são absolutamente aleatórias, não têm nenhum significado. E o que acontece quando nós não atribuímos significado? Nós nos frustramos, nós caímos em desesperança. Como eu disse antes, quando perdemos um ente querido, quando alguém que nós amamos se encontra muito doente, nós não encontramos resposta na medicina para a cura dessa doença. Quando nós somos obrigados a passar por uma situação como a daqueles que tem que buscar o alimento numa fila para receber uma doação de ossos, tudo na nossa existência tem um significado. E nós precisamos reconhecer a origem e o propósito dessas experiências
para nós podermos atribuir a elas significado, sentido. Aquela pessoa que não consegue compreender o sentido das coisas, ela só vive a dor, ela não consegue sair da dor. E é por isso que muitas pessoas se mantêm indefinidamente em luto. Há mães que, depois de perderem os seus filhos, se vão junto com os filhos. E a mesma coisa para um grande amor. A dor, meus amigos, é real, mas o sofrimento é opcional e ele depende, sobretudo, da forma como nós interpretamos essa experiência a que fomos submetidos. Mas nós já sabemos, tudo é o Criador. É o Criador nos educando, nos disciplinando, nos castigando. Cada dificuldade é para nos educar, cada dificuldade é para nos transformar. Se você perceber isso, vai se perguntar sempre que algo difícil surge na sua vida, que elemento interno eu tenho que desenvolver para enfrentar isto que acabou de surgir na minha vida. Dito de uma outra forma, o que o Criador quer me ensinar? O que Ele espera, né, de mim ao vivenciar essa experiência tão dolorosa? Há algo que eu preciso conquistar, não para o meu passado, mas para o meu futuro. É uma qualidade, é uma midot, né? Um traço de personalidade que o Criador está nos dando a oportunidade de desenvolver e que vai ser importante para o nosso futuro. Essa consciência da existência não faz os problemas desaparecerem. Você vai continuar com fome, o seu ente querido continuará no hospital sofrendo dores, você vai continuar sofrendo com a perda de um ente querido. A consciência em si mesmo não faz, né, uma mágica, e dessa forma os problemas desaparecem, mas atribui significado, e a partir daí, então, você busca enfrentar essas dificuldades, renovando a sua energia emocional, porque agora você entende o que você está fazendo. Essas dificuldades, e elas vão ocorrer durante toda a nossa existência, até o último dia da sua vida, você vai lidar com vicissitudes. Mas essas dificuldades têm uma característica muito singular. Elas têm uma natureza personalizada. Nenhuma pessoa passa pelos mesmos problemas que outra, porque cada um de nós vem a esse mundo buscar adquirir características, qualidades distintas dos outros, e Hashem personaliza as experiências que Ele lança na nossa vida. Tudo na nossa vida tem supervisão divina. Tudo na nossa vida é orientado para esses objetivos. Nenhum de nós vive a mesma história, os mesmos dramas, as mesmas dificuldades. Cada um de nós tem a sua própria experiência. E nós devemos adquirir a confiança que Hashem confia em nós. Porque se Hashem nos coloca no mundo e nos lança dificuldades, como eu disse no início, que muitas vezes são realmente dolorosas, muitas vezes são muito difíceis, é porque Ele acredita que nós podemos lidar com isso e que nós podemos reunir as qualidades morais e o aprendizado que Ele está tentando nos oferecer. Faça o que fizermos, nós devemos nos manter conectados à fonte de todas as coisas, ao Criador, porque tudo tem um propósito e tudo tem um benefício. Vivamos a experiência da existência tendo isso em mente. O Criador nos ama. Ele nos enviou a esse mundo para que nós possamos retornar a Ele muito melhores do que nós chegamos aqui, meus amigos. Vai.